Seus rins podem perder mais da metade de sua capacidade funcional e você se sentirá completamente normal. Sem dor. Sem sintomas. Nada que o levasse ao médico. Simplesmente normal. Vivendo o seu dia a dia. Enquanto metade da função renal já se foi. Quero falar sobre algo que afeta 1 em cada 3 adultos no Brasil e destrói seus rins. De acordo com a BMC Public Health, essa questão afeta um grande segmento da população adulta. Cerca de 1 em cada 4 homens e 2 em cada 5 mulheres apresentavam síndrome metabólica. Enquanto isso, um estudo nacional em Portugal revelou que 1 em cada 3 adultos no país apresentava síndrome metabólica. A síndrome metabólica, subconjunto de condições que inclui gordura abdominal, pressão alta, açúcar elevado no sangue, triglicerídeos altos e HDL baixo, afeta 1 em cada 3 adultos poloneses. E uma de suas consequências mais silenciosas e devastadoras é a destruição lenta e silenciosa dos seus rins. Existe uma janela de oportunidade em que esse dano pode ser interrompido e revertido. Mas essa janela é quase totalmente silenciosa. E quando a maioria das pessoas descobre que ela existia, ela já se fechou. É disso que trata este vídeo. Como a síndrome metabólica destrói seus rins, por que você não sentirá isso acontecendo e o que você pode realmente fazer a respeito agora mesmo? Vamos lá. Antes de falarmos sobre como a síndrome metabólica destrói seus rins, quero ter certeza de que estamos na mesma página sobre o que esses órgãos realmente fazem, porque a maioria das pessoas os subestima enormemente. Seus 2 rins, cada um do tamanho aproximado do seu punho, juntos filtram cerca de 200 litros de sangue todos os dias. Todo o seu volume sanguíneo passa por eles cerca de 40 vezes por dia. Cada gota de sangue do seu corpo circula pelos rins continuamente, todos os dias da sua vida. E a filtragem é apenas o começo. Seus rins regulam o equilíbrio de fluidos em todo o seu corpo. Eles mantêm seus eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, dentro dos estreitos limites dos quais seu coração, nervos e músculos dependem para funcionar. Seu coração literalmente não consegue manter um ritmo normal sem que seus rins mantenham o potássio dentro da faixa correta. Eles regulam a pressão arterial por meio de um sistema chamado RAAS, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se torna extremamente importante quando algo dá errado. Eles produzem eritropoetina, que instrui a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. Eles ativam a vitamina D. Eles mantêm o equilíbrio ácido-básico do sangue. Esses órgãos realizam uma quantidade quase incompreensível de trabalho, continuamente, sem que você sequer pense nisso. Agora vem a parte que realmente importa. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão de minúsculas unidades de filtragem chamadas néfrons. Cada néfron contém um glomérulo, um minúsculo emaranhado de capilares onde a filtração realmente ocorre, se um túbulo onde o fluido filtrado é processado e tudo o que seu corpo precisa é reabsorvido. Você nasce com um número fixo de néfrons. E aqui está a verdade brutal: eles não se regeneram. Quando um néfron é destruído, ele se vai para sempre. Não há substituição. Não há reparo. Esse néfron simplesmente se foi, e o trabalho que ele fazia precisa ser assumido por quem restar. É por isso que a história que estou prestes a contar é tão importante. A síndrome metabólica não danifica seus rins por meio de um único mecanismo. Ela ataca por meio de 5 vias simultâneas e sobrepostas que se reforçam mutuamente. Enquanto uma ataca de uma direção, as outras atacam de direções diferentes ao mesmo tempo. É isso que torna a síndrome metabólica tão destrutiva para a saúde renal. A primeira via é a resistência à insulina. A maioria das pessoas sabe que a resistência à insulina é a característica central da síndrome metabólica. O que a maioria das pessoas não sabe é que níveis cronicamente elevados de insulina, a hiperinsulinemia, que é o que acontece quando o corpo continua produzindo cada vez mais insulina na tentativa de compensar a resistência, danificam diretamente os rins por meio de mecanismos que não têm nada a ver com o açúcar no sangue. Dentro do glomérulo, existem células especializadas chamadas podócitos que formam a barreira de filtração. Pesquisas publicadas no Journal of the American Society of Nephrology demonstraram que a resistência à insulina prejudica a integridade estrutural desses podócitos.
A barreira de filtração passa a apresentar vazamentos. Proteínas que deveriam permanecer no sangue começam a vazar para a urina, uma condição chamada proteinúria. E aqui está a parte cruel: a proteína nos túbulos é tóxica para as células tubulares. O próprio vazamento acelera a destruição. A hiperinsulinemia também ativa o sistema nervoso simpático e o sistema RAS, elevando a pressão arterial e aumentando a retenção de sódio. O que nos leva à segunda via. A segunda via é a hipertensão. Seus glomérulos são projetados para operar dentro de uma faixa específica de pressão. São estruturas incrivelmente delicadas. Quando a pressão arterial sistêmica aumenta, essa pressão é transmitida diretamente para os capilares glomerulares. Com o tempo, o estresse mecânico, que é fisicamente, danifica as paredes capilares e desencadeia a glomeruloesclerose, cicatrização e endurecimento do glomérulo. Uma vez que um glomérulo está esclerosado, aquele néfron está perdido. Um estudo de grande porte publicado no New England Journal of Medicine, acompanhando mais de 300.000 pessoas, mostrou uma relação direta e linear entre os níveis de pressão arterial e o risco de doença renal em estágio terminal. Mesmo a pressão arterial na faixa normal alta, 130 a 139 por 85 a 89, já estava causando danos aos rins. Não a pressão alta. A normal. Já causando danos. A hipertensão também danifica as pequenas artérias que fornecem sangue aos néfrons. À medida que essas artérias se tornam mais espessas e rígidas, o fluxo sanguíneo para os néfrons é reduzido. Os néfrons começam a morrer por falta de oxigênio. E então começa o ciclo vicioso: à medida que os rins são danificados, eles produzem mais renina, o que eleva ainda mais a pressão arterial, o que danifica mais néfrons, o que desencadeia mais renina. Um ciclo que se autoalimenta e acelera o declínio por conta própria. A terceira via é o aumento do açúcar no sangue. Aqui está algo extremamente subestimado: mesmo níveis de glicose pré-diabéticos causam danos renais progressivos. Você não precisa de um diagnóstico de diabetes para que o seu nível elevado de açúcar no sangue esteja destruindo seus rins. Quando a glicose está cronicamente elevada, ela reage com proteínas e lipídios por todo o corpo para formar produtos finais de glicação avançada, SEIDs. No rim, os EIDs se acumulam na membrana basal glomerular, tornando-a rígida, espessa e disfuncional, ao mesmo tempo em que ativam vias inflamatórias e geram estresse oxidativo diretamente no tecido renal. A glicose elevada também ativa uma molécula de sinalização chamada TGF, fator de crescimento transformador beta, que é um dos mais potentes impulsionadores da fibrose renal que conhecemos. Fibrose significa tecido cicatricial. Tecido cicatricial substituindo tecido renal funcional. Essa é a via comum final pela qual todas as formas de dano renal destroem os néfrons. E nos estágios iniciais do aumento do açúcar no sangue, os rins, na verdade, filtram em excesso se eles entram em sobrecarga. Essa hiperfiltração parece benéfica, mas submete os glomérulos a um estresse mecânico prejudicial antes mesmo que quaisquer alterações estruturais sejam visíveis. O dano está ocorrendo. Você só não consegue vê-lo ainda. A quarta via é a inflamação crônica e o estresse oxidativo. A síndrome metabólica é, fundamentalmente, um estado de inflamação sistêmica crônica de baixo grau. Seu corpo está em constante ativação imunológica de baixo nível. E seus rins estão bem no meio dessa tempestade inflamatória. A gordura visceral, a gordura abdominal profunda que define a obesidade central, não está apenas ali armazenando energia. É um órgão endócrino ativo que produz um fluxo contínuo de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, IL-6 e IL-1-beta. Um estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology mostrou que níveis elevados de IL-6 e TNF-alfa circulantes em pacientes com síndrome metabólica estavam independentemente associados ao declínio da função renal ao longo de 5 anos, mesmo após o controle da pressão arterial e do açúcar no sangue. A inflamação em si estava prejudicando diretamente os rins. No interior do rim, a inflamação crônica ativa células imunológicas que se infiltram no tecido renal e produzem espécies reativas de oxigênio que danificam o endotélio glomerular, prejudicam o fluxo sanguíneo e ativam as vias fibróticas que substituem progressivamente o tecido funcional por tecido cicatricial.
Por fim, a quinta via é a deslipidemia e a nefrotoxicidade lipídica. O perfil lipídico anormal da síndrome metabólica, triglicerídeos elevados, HDL baixo, LDL pequeno e denso elevado, causa danos renais por meio de mecanismos que só agora estão sendo totalmente compreendidos. O conceito é chamado de lipotoxicidade renal. Quando o excesso de gordura circula na corrente sanguínea, a gordura começa a se acumular dentro das células renais, particularmente nas células tubulares. Os depósitos de gordura prejudicam a função tubular, desencadeiam inflamação e causam morte celular. Partículas de LDL oxidadas danificam o endotélio glomerular e ativam as mesmas vias fibróticas impulsionadas pela glicose e pela inflamação. Um grande estudo prospectivo publicado no American Journal of Kidney Diseases, acompanhando mais de 5.000 adultos, descobriu que níveis elevados de triglicerídeos prediziam de forma independente o declínio da função renal ao longo de 20 anos, mesmo após o ajuste para a pressão arterial, glicemia e outros fatores metabólicos. A anormalidade lipídica em si, separada de tudo o mais, se estava a predizer danos renais. Essa é a parte que realmente me incomoda, porque acho que representa uma falha enorme na forma como fazemos o rastreamento de doenças renais. Eis a realidade biológica. Seus rins podem perder aproximadamente 50 a 60% de sua função antes que seu nível de creatinina sérica suba acima da faixa normal. Metade da sua função renal perdida. O exame de sangue padrão diz normal. Isso acontece porque os néfrons restantes compensam trabalhando mais, um processo chamado hiperfiltração. Cada um aumenta sua taxa de filtração para compensar a perda. Isso mantém a função geral dentro da faixa normal por um tempo notavelmente longo. Mas eis a cruel ironia, essa compensação submete os néfrons sobreviventes a um estresse mecânico adicional, o que acelera sua própria destruição. A compensação está simultaneamente mascarando o dano e acelerando-o. Existe um marcador precoce muito mais sensível, a relação albumina-creatinina na urina, ou o ACR. Esse exame mede pequenas quantidades de proteína que vazam para a urina, o que indica que a barreira de filtração está sendo danificada. O estudo HOPE, publicado na revista The Lancet, envolvendo mais de 9.000 pacientes, mostrou que mesmo elevações muito pequenas da albumina na urina aumentavam drasticamente o risco de declínio da função renal e de eventos cardiovasculares. A microalbuminúria surge anos, às vezes décadas, antes que os níveis de creatinina comecem a subir. No entanto, o teste de UACR não é realizado rotineiramente em pacientes com síndrome metabólica em muitos ambientes clínicos. Pessoas com todos os fatores de risco para a doença renal progressiva estão tendo seus níveis de creatinina verificados, ouvindo que seus rins estão bem, enquanto danos reversíveis detectáveis precocemente passam completamente despercebidos. A cronologia dos sintomas torna isso ainda mais alarmante. No estágio inicial da doença renal, a maioria das pessoas se sente completamente normal. À medida que a função continua a declinar para a doença renal moderada, os sintomas são vagos e facilmente ignorados: fadiga persistente, pressão arterial levemente elevada, acordar à noite para urinar mais do que o habitual. Nenhum desses sintomas levaria a maioria das pessoas a consultar um nefrologista. Quando os sintomas urêmicos clássicos aparecem, náusea, vômito, fadiga intensa, confusão mental, sobrecarga hídrica grave, a função renal já está gravemente comprometida e a diálise pode estar a poucas semanas de distância. A janela para uma intervenção significativa fechou há muito tempo. E aqui está a parte que torna tudo isso ainda mais complexo: uma vez que o dano renal está estabelecido, ele retroalimenta-se para agravar a síndrome metabólica que o causou. O declínio da função renal prejudica a depuração da insulina, agravando a hiperinsulinemia. Ele ativa o RAS, elevando ainda mais a pressão arterial. Provoca mais inflamação, o que agrava a resistência à insulina. Prejudica a ativação da vitamina D, o que afeta a função metabólica. Cada um desses fatores cria um ciclo de retroalimentação que acelera ambas as condições simultaneamente. Uma vez que esses ciclos estão em andamento, eles tendem a se sustentar. Deixe-me explicar o que a pesquisa realmente comprova, pois quero que você saia deste vídeo com algo concreto e prático. A intervenção mais eficaz é tratar a própria síndrome metabólica.
E a maneira mais eficaz de fazer isso é a perda de peso significativa, especificamente a redução da adiposidade visceral. Uma meta-análise publicada no Journal of the American Medical Association, que revisou 28 ensaios clínicos randomizados e controlados, descobriu que a perda de peso em pacientes com síndrome metabólica reduziu significativamente a excreção urinária de albumina, melhorou a eGFR e diminuiu a pressão arterial, os três principais indicadores de saúde renal, com benefícios proporcionais à quantidade de peso perdido. Perder até mesmo 5 a 7% do peso corporal produz benefícios renais mensuráveis. Você não precisa perder 23 kg para começar a proteger seus rins. É por isso que recomendamos a dieta cetogênica combinada com o jejum intermitente. Eliminar a frutose, especialmente das bebidas adoçadas com açúcar, é uma das mudanças alimentares de maior impacto que você pode fazer. Uma pesquisa publicada no Journal of the American Society of Nephrology mostrou que uma maior ingestão de frutose estava independentemente associada ao declínio da função renal, mesmo após o controle da ingestão calórica total e de outros fatores metabólicos. A frutose é especialmente problemática porque estimula simultaneamente o acúmulo de gordura visceral, a produção de ácido úrico, a resistência à insulina e danos renais diretos. A restrição de sódio é essencial para o controle da pressão arterial e a redução do estresse glomerular. E dietas dominadas por vegetais têm demonstrado benefícios renais específicos por meio da redução da carga ácida alimentar. Uma pesquisa da Johns Hopkins mostrou que a redução da carga ácida alimentar por meio do aumento do consumo de alimentos vegetais retardou a progressão da DRC independentemente de outros fatores alimentares. Tanto o exercício aeróbico quanto o treinamento de resistência reduzem independentemente os marcadores de danos renais, mesmo sem perda de peso significativa. Um ensaio clínico randomizado e controlado publicado no Journal of the American Society of Nephrology mostrou que 12 semanas de exercício aeróbico supervisionado em pacientes com DRC e síndrome metabólica reduziram significativamente a albuminúria e melhoraram a pressão arterial em comparação com um grupo controle sedentário. Tenha como meta 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, com treinamento de resistência 2 ou mais dias por semana. Quero dedicar um tempo a isso porque o panorama farmacológico para a proteção renal mudou drasticamente nos últimos anos. O bloqueio do RAAS, os inibidores da SAOBRA, continua sendo a pedra angular. Esses medicamentos reduzem a pressão glomerular, diminuem a proteinúria e retardam a fibrose independentemente dos efeitos sobre a pressão arterial. Estudos marcantes, incluindo o RENAAL e o IDNT, mostraram que os BRA reduziram o risco de chegar à doença renal em estágio terminal em aproximadamente 25 a 30% em pessoas com nefropatia diabética. Mas o desenvolvimento verdadeiramente empolgante são os inibidores de SGLT2. Esses medicamentos foram originalmente desenvolvidos como tratamentos para diabetes. Então, algo notável começou a acontecer nos ensaios clínicos renais. O ensaio Credence, publicado no New England Journal of Medicine, mostrou que a canagliflozina reduziu o desfecho composto de insuficiência renal, duplicação da creatinina e morte renal ou cardiovascular em 30%. O estudo DAPA-CKD mostrou que a dapagliflozina reduziu o mesmo desfecho composto em 39%, o que é fundamental, quase um terço dos participantes desse estudo nem sequer tinha diabetes. A proteção renal estava ocorrendo independentemente dos efeitos sobre o açúcar no sangue. Os mecanismos parecem incluir a redução da hiperfiltração glomerular, efeitos anti-inflamatórios diretos, redução do estresse oxidativo, melhora da função mitocondrial nas células renais e níveis mais baixos de ácido úrico. Tanto a canagliflozina quanto a dapagliflozina agora têm aprovação da FDA especificamente para a proteção renal em pacientes com DRC. Se você tem síndrome metabólica com qualquer grau de doença renal, pergunte ao seu médico sobre essa classe de medicamentos. As evidências são contundentes. Os agonistas do receptor GLP-1, a classe da semaglutida, também estão demonstrando benefícios renais além da perda de peso. O estudo FLOW, publicado em 2024, mostrou que a semaglutida reduziu a progressão da doença renal e a mortalidade cardiovascular em pessoas com diabetes tipo 2 e DRC em 24%. Estudos mecanísticos sugerem efeitos anti-inflamatórios e antifibróticos diretos no tecido renal, além do que a perda de peso por si só poderia explicar.
O que evitar? ANES, ibuprofeno, naproxeno, são diretamente nefrotóxicos e devem ser minimizados ou eliminados em qualquer pessoa com síndrome metabólica, mesmo naquelas com função renal atualmente normal. Uma pesquisa publicada no Archives of Internal Medicine mostrou que o uso regular de ANES estava associado a um aumento de 25% no risco de desenvolvimento de DRC ao longo de um acompanhamento de 10 anos. Se você precisa controlar a dor e tem síndrome metabólica, converse com seu médico. Deixe-me resumir tudo isso. A síndrome metabólica ataca seus rins por meio de 5 vias simultâneas. A hiperinsulinemia danifica a barreira de filtração. A hipertensão arterial destrói fisicamente os néfrons por meio de estresse mecânico. O açúcar elevado no sangue gera produtos de glicação tóxicos e promove a fibrose. A inflamação crônica agride continuamente o tecido renal. E a deslipidemia deposita gordura nas células renais e acelera a doença arterial nos vasos que irrigam os néfrons. Todas as 5 vias atuam simultaneamente. Elas se reforçam mutuamente. E, quando a lesão renal atinge um certo limite, ela retroalimenta-se, agravando a síndrome metabólica que a causou, criando ciclos de autorreforço que aceleram ambas as condições ao mesmo tempo. A tragédia é que todo esse processo é quase totalmente silencioso até estar muito avançado. Você pode perder metade da função renal antes que um exame de sangue padrão mostre qualquer problema. Mas eis o que quero que você retenha disso. A janela de oportunidade existe. Para a maioria das pessoas assistindo a isso agora, o dano renal está em estágios em que a intervenção é extremamente eficaz. Perda de peso, mudança na dieta, exercícios, bloqueio do RAS e inibidores de SGLT2. As pesquisas sobre todos esses aspectos são genuinamente encorajadoras. Essas intervenções funcionam. A biologia responde. Mas elas precisam ser aplicadas durante essa janela de oportunidade. Então, eis o que quero que você faça agora mesmo. Se você tem síndrome metabólica, ou qualquer um dos 5 componentes dela, peça ao seu médico para verificar seu UACR. Não apenas sua creatinina. Seu UACR. Saiba esse número. Verifique-o todos os anos. Se estiver elevado, leve a sério, porque significa que a janela está aberta e o dano ainda é amplamente reversível. Saiba qual é a sua pressão arterial. Saiba quais são seus níveis de glicose e insulina em jejum. Saiba quais são seus triglicerídeos e HDL. Verifique seu ácido úrico. Esses números, juntos, indicam o verdadeiro estado da sua saúde metabólica e renal com muito mais precisão do que qualquer exame isolado. E trate a causa raiz. Não apenas os números decorrentes dela. A causa raiz. Resistência à insulina. Adipose visceral. Inflamação crônica. São esses fatores que estão destruindo seus rins. Trate-os, e você dará aos seus rins a melhor chance possível de sobreviver ao que a síndrome metabólica está causando a eles. Seus rins estão silenciosamente absorvendo as consequências da sua saúde metabólica neste exato momento. Eles não estão reclamando. Não estão enviando sinais que você possa sentir. Estão apenas perdendo lentamente a batalha enquanto você se sente completamente bem. Isso não é para assustá-lo. É para motivá-lo. Porque a solução é real, as evidências são sólidas, para a maioria de vocês que está assistindo a isso agora, ainda há tempo. Cuide da sua saúde metabólica. Seus rins estão contando com isso. Até o próximo vídeo.